Oi, hoje eu vou falar aqui com você sobre um lance que impede muita mulher de se sentir plena de verdade. Uma coisa que me atrapalhou por muito tempo e que talvez esteja atrapalhando você também. E tem uma imagem muito bonitinha que ilustra bem isso que eu vou dizer aqui hoje. É essa daqui, ó. Que diabo esse elefante desse tamanho tá fazendo amarrado por essa cordinha tão fininha e não se livra dela? Pois é desse jeito aqui que a gente costuma passar boa parte da vida da gente, preso em amarras frágeis das quais a gente poderia se livrar a qualquer momento. Mas a gente não consegue. E essas amarras são conhecidas como crenças limitantes. Você já ouviu falar? Até uns anos atrás eu nunca tinha ouvido falar disso não, mas que eu tinha dessas crenças, eu tinha e ainda tenho. E são muitas. Toneladas delas, todas me amarrando, que nem uma teia de aranha bem pegajosa. Crenças limitantes são aquelas coisas que a gente acredita que nem o Chicó. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Ou seja, a gente acredita e pronto, acabou. Não questiona. São crenças muito enraizadas que a gente não sabe bem de onde vieram e principalmente a gente não consegue perceber o estrago que elas fazem na vida da gente. E elas fazem um estrago enorme. Algumas dessas crenças a gente aprende ainda na infância, lá com a família da gente. Outras a gente vai desenvolvendo ao longo da vida com base em fatos e eventos que a gente viveu e que deixaram alguma marca, algum trauma. Vamos brincar de exemplo? Eu vou dar alguns exemplos meus, é lógico, porque são eles que eu conheço de perto. E depois você me conta os seus exemplos aqui no comentário ou lá no direct. Combinado? Então, por causa de algumas coisas que eu ouvi lá atrás, quando eu era criança, e que ficaram enraizadas na minha cabeça, eu sempre me senti deslocada em todo lugar que eu ia. Por isso eu fazia um esforço danado para ser aceita. Acontece que isso era desnecessário, porque eu já era aceita, eu já era querida, embora eu não percebesse isso. Essa crença que ficou enraizada na minha cabeça lá desde a infância me cegava para o afeto que eu recebia das pessoas. Ou seja, uma crença que foi construída lá na minha infância e que ficou enraizada na minha cabeça teve impacto a minha vida toda e acabou afetando a forma como eu me relacionava com as pessoas e principalmente a forma como eu me sentia em relação a elas. Quer ver outra situação muito comum? Eu fui criada num ambiente simples, de gente simples e pobre. E a vida toda eu ouvi que quem nasce pobre morre pobre. Nem aquela clássica brincadeira que o pessoal costuma fazer de que se você não nasce rico, você pode ficar rico no casamento, nem essa eu tinha direito. Afinal de contas, as pessoas não me aceitavam, porque um homem rico me aceitaria. Eu então acabei me conformando e entendendo que eu teria que trabalhar muito, me esforçar muito para ter no máximo o básico. E olhe lá. E junto com essa ideia de que quem nasce pobre morre pobre, eu também fui adestrada a pensar que gente rica é gente má, é gente cruel e snob que explora os pobrezinhos. Então, essa coisa de querer ter dinheiro, de querer ter uma vida mais tranquila, era coisa de gente má. E como eu não queria ser má, eu acabava torrando todo o dinheiro que caía na minha mão e me afundando em dívidas a vida toda. Percebe como essas crenças que eu aprendi lá atrás na infância e que ficaram presas na minha cabeça acabaram afetando a forma como eu me relacionava com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo nessa vida? Pois é, provavelmente isso está acontecendo com você também. Crenças limitantes, então, são aquelas ideias que nem fazem tanto sentido assim, mas que ficam ali, presas na cabeça da gente, impedindo a gente de realizar nosso pleno potencial. E é por isso que elas são chamadas de crenças limitantes, porque elas limitam o nosso desenvolvimento. Não são, portanto, crenças inofensivas, como acreditar em Papai Noel ou em Saci Pererê. E o grande lance é que, por não fazerem muito sentido, por não serem muito racionais, essas crenças se escondem bem lá no fundinho da nossa mente. E isso torna bastante difícil identificá-las e, principalmente, mudá-las e combatê-las. E o pior é que elas são viscosas e pegajosas. Quando a gente pensa que se livrou delas, elas voltam para atazanar a gente e para impedir a gente de crescer. E é por isso que, para ser plena de verdade, a gente precisa lançar mão de uma ferramenta básica, que é o autoconhecimento. Olhando para dentro e se conhecendo, a gente vai ser capaz de identificar essas crenças e trabalhar com elas. Então vai lá, analisa calmamente as suas ideias e se você perceber que elas estão te impedindo de crescer, meu bem, corta sem dó nem piedade e vai viver a sua vida toda plena. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo uma lista das crenças limitantes mais comuns. Dá uma conferida e vê se você se identifica com algumas delas. Aproveita e vai lá nos comentários ou no direct e me conta que crenças estão te limitando, estão te impedindo de crescer e de ser plena. E se liga, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a relação entre a sua grana
e as opiniões que você anda ouvindo por aí.